Foi a pior descoberta da minha vida. Menos de 24 horas antes do meu casamento, eu soube que meu noivo estava me traindo. Mas o mais doloroso não foi apenas saber disso, e sim quem era a mulher por trás disso. Eu encontrei algo que nunca imaginei, o diário da minha mãe, e ao ler aquelas palavras, tudo o que eu sabia sobre confiança desmoronou. As duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo estavam me enganando. Eles pensaram que eu nunca perceberia, que eu seria apenas uma noiva ingênua, mas estavam muito enganados. E eu decidi que não ia deixar barato. No grande dia, quando chegou a hora de dizer sim, eu transformei aquele altar em um palco de revelações. E o silêncio que se seguiu, você precisa ver o que aconteceu depois. Mas antes de continuar, já clica no like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias de traição e superação. E, claro, me diz de onde você está assistindo nos comentários. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Eu sou Aline Farias, e durante 3 anos, eu estive convencida de que tinha encontrado o homem com quem dividiria cada parte da minha vida. As dores, as alegrias e até a minha fé. Emanuel era tudo o que uma filha de pastor poderia sonhar. Ele era educado, elegante, bem-sucedido, respeitado e, acima de tudo, atencioso. Ou pelo menos, foi isso que ele fez parecer. Nossa história parecia perfeita, com gestos delicados e planejados. Planejamos juntos até o apartamento que iríamos decorar. Imaginamos filhos que teriam os olhos dele e a teimosia minha. Até nas pequenas coisas, como escolher a cidade para as férias ou decidir a trilha sonora para o nosso casamento, tudo parecia alinhado. Eu me sentia segura, escolhida, abençoada. Minha mãe, Vera, parecia ainda mais empolgada do que eu. Ela assumia o controle dos preparativos com uma energia que eu acreditava ser apenas o reflexo do seu desejo de me ver feliz. A cada arranjo floral, a cada escolha do cardápio, a cada prova do vestido, ela estava lá, presente, envolvida, atenta a cada detalhe. E eu, sem perceber nada, acreditava que estava sendo cuidada e protegida. É curioso como só conseguimos enxergar a verdade depois que o coração já está partido. Naquela época, eu não percebi os sinais. As visitas frequentes de Emanuel à casa dos meus pais, mesmo quando eu não estava por lá. As conversas longas entre ele e minha mãe na cozinha, sempre com um vinho novo que ele, alegava, tinha descoberto por acaso. A maneira como ela parecia brilhar toda vez que ele elogiava sua comida ou falava sobre livros que eu sabia que ela adorava. Eu estava tão envolvida na fantasia do que imaginava ser nosso futuro, tão focada em cumprir aquela promessa, que acabei ignorando os sinais. Comecei a perceber as mudanças cerca de 2 meses antes do casamento. Emanuel, que sempre foi carinhoso e presente, começou a se afastar de maneira sutil. Os telefonemas diminuíram. As mensagens se tornaram raras. As visitas à minha casa simplesmente cessaram. Quando eu sugeria que passássemos mais tempo juntos, ele sempre tinha uma desculpa. Estava com trabalho acumulado, estava cansado ou já tinha algum compromisso. E quando finalmente estávamos juntos, ele ficava distante, mexendo no celular, se irritava com facilidade e já não procurava mais ter relações comigo. É normal, querida. Minha mãe me tranquilizava sempre que eu expressava minha preocupação com a mudança de Emanuel. Os homens ficam nervosos antes do casamento. É muita responsabilidade. E eu, que sempre confiei cegamente em sua sabedoria materna, aceitava suas explicações como verdades absolutas. Ela sempre foi minha referência de mulher forte, esposa leal, parceira de vida. Afinal, ela e meu pai estavam casados há mais de 30 anos. Quem seria eu para questionar? Com o passar das semanas, comecei a perceber pequenas mudanças que, no início, pareciam inofensivas. Não era só Emanuel que estava agindo de maneira diferente. Minha mãe também parecia outra, mais vaidosa, mais animada do que o normal. Ela começou a investir tempo demais em coisas que antes não dava tanta importância. Perfumes caros, cremes novos, sessões no salão, roupas que ela escolhia com tanto cuidado, como se fosse sair para um evento importante. Quero estar linda no dia do seu casamento, ela dizia, ajeitando o cabelo na frente do espelho com aquele meio sorriso, típico dela quando queria mudar de assunto. Eu ria. Claro, mãe, vai estar deslumbrante. Naquele momento, nada me parecia fora do lugar.
Achei até bonito o esforço dela. Nunca passou pela minha cabeça que algo estava errado, nada. Mas um dia, saí mais cedo do trabalho. Estava cansada, a semana tinha sido puxada e senti vontade de passar na casa dos meus pais. Algo rotineiro que sempre fiz sem precisar avisar. Assim que entrei, tirei os sapatos no hall e coloquei a bolsa no aparador. Mãe, pai. A resposta veio rápida. Estou na cozinha, querida. Mas a voz da minha mãe soou diferente, apressada, como se eu a tivesse surpreendido no meio de alguma coisa. Caminhei até lá e a cena que encontrei me causou uma estranha sensação de desconforto. Ela estava de costas, na pia, lavando a louça com uma velocidade desnecessária. Os pratos já brilhavam de tão limpos. O cabelo, que ela sempre gostava de deixar arrumado, estava completamente bagunçado. Ela nem sequer se virou para me cumprimentar com um beijo na testa, como sempre fazia. Não esperava que você fosse vir tão cedo, filha, disse com um tom que me pareceu nervoso. Olhei o relógio, meio confusa. Mas mãe, são 6h30. Eu sempre venho nesse horário, nas quintas. Ah, claro, claro, respondeu, enxugando as mãos num pano de prato que parecia úmido demais, mas ainda sem me olhar nos olhos. E o pai? Perguntei. Foi para a reunião do conselho da igreja. Está lá desde cedo. A resposta veio rápida demais, ensaiada, mas tinha algo estranho. O cheiro da cozinha estava diferente. Não era o aroma doce das velas de baunilha que ela sempre acendia ao entardecer. Era mais forte, um perfume masculino, um perfume sofisticado que com certeza não era do meu pai. Franzi a testa. Mãe, alguém esteve aqui? Ela hesitou por um instante. Não, só eu. Percebi que ela ficou desconfortável com a pergunta e tentou mudar de assunto. Como foi seu dia, querida? Sentei na ilha da cozinha e deixei o olhar vagar sobre as coisas. E quase ignorei uma coisa importante, quase deixei para lá, mas então vi. No canto da bancada repousava uma caneca de porcelana branca com detalhes dourados. Parte de um jogo antigo que só era usado quando tínhamos visitas importantes. A caneca ainda soltava um fio de vapor quente. Mãe, essa xícara é de quem? Ela parou e olhou. Os ombros ficaram rígidos e percebi a expressão do seu rosto mudar. É minha, respondeu sem me encarar. Ué, mas você nem gosta de tomar café. Hoje me deu sono no final da tarde. Só isso, disse tentando parecer casual, mas sua voz tremia levemente. Minha mãe nunca teve muito talento para esconder a verdade. Talvez porque eu a conhecesse bem demais. Seus gestos, suas manias, até os silêncios dela. Quando algo a incomodava, ela sempre fazia o mesmo. Desviava os olhos, mexia nas mãos de forma inquieta e lavava a louça, como se aquilo fosse capaz de resolver o que estivesse sentindo por dentro. Naquele dia, não foi diferente. Ela tentou fingir normalidade, tentou me convencer com palavras mansas, mas sua voz vacilava. Mesmo assim, eu não a confrontei. Eu não queria, ou talvez não estava pronta para ouvir algo que pudesse quebrar a imagem de segurança que ela sempre me passou. Então, respirei fundo e disse com meio sorriso: Tá bem, mãe, vamos mudar de assunto. Me ajuda com as flores do casamento? Ela sentiu rapidamente, grata pela minha mudança de foco. Pegou o catálogo que estava em cima da mesa e começamos a folhear as opções, comentando sobre arranjos, cores e tipos de rosa. Por fora, estávamos ali, duas mulheres falando sobre um dia especial, mas por dentro algo havia mudado. Eu continuei sorrindo. Ela continuou apontando flores, mas aquela sensação de que algo estava fora do lugar não me deixou mais. Naquela noite, fiquei com aquilo na cabeça, deitada na minha cama. Fiquei encarando o teto, me perguntando se minha mãe estava escondendo algo. A ideia de que ela pudesse estar traindo meu pai era dolorosa demais para ser considerada. Eles sempre foram meu modelo de casamento, de companheirismo. Era mais fácil eu acreditar que estava exagerando, que era só o estresse do casamento me deixando sensível demais. E foi isso que fiz. Joguei a dúvida para baixo do tapete e continuei fingindo que tudo estava bem, que era só uma fase, que minha mãe continuava sendo a mesma mulher íntegra que eu conhecia e que Emanuel era apenas um noivo nervoso às vésperas do grande dia. Mas o que eu não sabia é que aquele momento, aquela xícara ainda quente,
marcavam o início do colapso. Era o primeiro aviso claro de algo que eu não queria enxergar. A segunda vez que algo me incomodou de verdade aconteceu cerca de uma semana depois. Emanuel começou a parecer ausente. Dizia que estava atolado no trabalho, que os dias estavam puxados demais. Nossas tradicionais noites de sexta, que sempre reservávamos um para o outro, foram canceladas 2 vezes seguidas. E para piorar, ele sequer apareceu na degustação dos bolos do casamento, o momento que eu estava esperando com tanto carinho. Liguei para o escritório, tentando entender se ele ainda estava lá. A secretária me atendeu com naturalidade. Ah, ele saiu mais cedo hoje. Meu estômago revirou. Tentei ignorar, mas não consegui. Peguei o carro e fui até o apartamento dele em Florianópolis. Um prédio bonito, daqueles modernos, com fachada de vidro e jardim bem cuidado na entrada. O porteiro me reconheceu de longe e abriu o portão com um sorriso, como sempre fazia. Subi direto. O elevador parecia levar uma eternidade até o 12º andar. Bati na porta, como sempre. Esperei. Nada. Tentei de novo. Silêncio. Então usei minha chave. Emanuel, chamei, entrando com cuidado. A sala estava escura. A luz do final da tarde entrava pelas janelas, mas não havia nenhum sinal de vida. O carro dele estava na garagem, então ele tinha que estar em casa. Fui andando devagar, chamando por ele outra vez. Era estranho estar ali e sentir o ambiente tão vazio. A gente já tinha começado a planejar algumas mudanças no apartamento para quando voltássemos da lua de mel. Fiquei olhando para a parede da sala e lembrando de como falamos em colocar ali uma estante de livros dessas antigas de madeira rústica. Foi então que vi na mesa de centro uma única taça de vinho. Havia um resquício de batom na borda, um tom de rosa escuro que eu não usava. Eu congelei, senti a garganta secar, o coração apertar no peito. Aquela taça estava fresca. Alguém tinha estado ali há pouco tempo. Alguém que não era eu. Engoli o nervoso e segui em direção ao quarto. A porta estava fechada e trancada. Aquilo me paralisou por alguns segundos. Ele nunca, em 3 anos juntos, trancava a porta do quarto. Nunca. Emanuel, chamei, mais firme. A resposta veio abafada, com a voz estranha. Tô aqui. Só não tô me sentindo bem. Acho que peguei uma gripe. Abre a porta, amor. Deixa eu cuidar de você. Não, não, melhor não. Não quero que você pegue isso também. Eu te ligo amanhã, tá? Ele estava impaciente e distante. Havia algo naquela voz que não me descia pela garganta. Fiquei parada ali, diante da porta, com a mão apoiada na madeira. Tentei escutar algum som além do silêncio, um sussurro, um passo, qualquer coisa. Mas tudo o que ouvi foi o barulho abafado da minha própria decepção. Emanuel sempre foi o tipo de homem que queria carinho, até por um simples espirro. Fazia questão de ser mimado quando estava com dor de cabeça. E agora, justo agora, ele não queria nem que eu ouvisse. Eu deveria ter feito perguntas, deveria ter insistido, mas não quis enfrentar a verdade. Não, ainda melhor logo, tá? Sussurrei. Eu te amo. Do outro lado, o silêncio durou um segundo a mais do que deveria. Também te amo, ele respondeu, enfim, mas soou ensaiado, distante, como se estivesse dizendo apenas o que era esperado. Naquele momento, algo dentro de mim começou a se partir. Ainda que eu tentasse me agarrar à ideia de que tudo estava sob controle, eu sabia. Mesmo sem provas, mesmo sem ouvir ou ver nada além daquela porta trancada, eu sabia. A verdade tem um jeito traiçoeiro de se infiltrar. Ela começa com pequenos sinais, uma desculpa mal contada, uma mudança de rotina, uma taça de vinho esquecida. Depois, como água em rachadura de concreto, ela vai se espalhando até inundar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu 2 dias antes do meu casamento. A maré da verdade finalmente me alcançou, mas foi um dia antes do casamento que minha vida desmoronou completamente. Eu estava no meu escritório, tentando me concentrar no manuscrito antigo sobre poesia, tarefa que exigia atenção e delicadeza. Quando o telefone tocou, olhei rapidamente o visor. Era minha mãe. Oi, mãe. Tá tudo bem? Oi, querida. Preciso de um favor seu. A voz dela soava apressada, mas não preocupada.
Claro, diz aí. Esqueci um envelope com os papéis do casamento no carro. Estou em um almoço com o pessoal do comitê de flores e não posso sair agora. Você pode passar lá em casa e pegar para mim? Tá no meu carro, no banco da frente, envelope amarelo. Tudo bem, eu passo lá e pego. Larguei o trabalho de lado, peguei minha bolsa e fui. O trânsito estava um pouco mais intenso que o normal, mas em cerca de 20 minutos eu já estava no bairro dos meus pais, tranquilo, arborizado, onde ninguém se preocupava muito em trancar as portas ou carros. Usei minha chave para abrir o portão da frente e estacionei atrás do carro da minha mãe. O Mercedes estava destrancado, como sempre. Abri a porta do passageiro e logo vi o envelope amarelo, exatamente onde ela disse que estaria. Mas enquanto estendia a mão para pegá-lo, algo mais chamou minha atenção. Um caderninho de couro preto, pequeno, com aparência antiga. Ele estava parcialmente escondido sob o envelope. Peguei por curiosidade e foi aí que vi meu nome escrito na capa com a caligrafia familiar da minha mãe. No primeiro instante, meu coração se aqueceu. Achei que fosse algo bonito. Talvez um diário que ela estivesse escrevendo para mim como presente de casamento. Quem sabe palavras de carinho, conselhos de mãe para filha, algo simbólico. Sentei no banco do motorista com o caderno entre as mãos. Abri cuidadosamente a primeira página. A data me pegou de surpresa. 3 meses atrás, exatamente o período em que eu e Emanuel havíamos anunciado nosso noivado. Então eu li. Emanuel Oliveira é o tipo de homem com quem eu deveria ter me casado. Bonito, educado, bem-sucedido, vem de uma família que sabe o valor das coisas. Em vez disso, escolhi William e sua vida sem brilho no ministério. Meu peito apertou, mas talvez não seja tarde demais. Talvez só desta vez eu possa ter algo bonito só para mim. As palavras tremiam na página, mas quem tremia agora era eu. Soltei o caderno sem querer. Ele caiu no meu colo. Por um segundo, fiquei ali paralisada, como se o ar tivesse desaparecido de dentro do carro. O volante à minha frente parecia flutuar e a realidade em volta de mim começava a girar lentamente. Peguei o caderno de novo, com as mãos já trêmulas. Li mais. Fui virando as páginas uma a uma, como quem quer encontrar uma explicação, uma correção, um parágrafo que dissesse: isso tudo foi só um desabafo sem importância. Mas cada linha que lia era um corte, um golpe seco na confiança que eu sempre tive. Emanuel tem um jeito de me olhar que eu não vi há décadas. Me lembra como William era comigo no começo, antes de tudo se tornar rotina, silêncio, cansaço. Hoje ele elogiou meu vestido, disse que a comida estava deliciosa e ficou. Mesmo depois que Aline saiu para o trabalho, ele ficou e conversamos. Falamos sobre livros, sobre lugares que nunca fomos. Ele disse que eu merecia mais do que essa vida parada aqui. E eu acreditei. Meu peito apertou. Ainda tentei argumentar comigo mesma que aquilo poderia ser mal interpretado. Um desabafo inocente, talvez. Mas bastou virar mais uma página para tudo desmoronar de vez. Era impossível seguir adiante sem sentir o estômago embrulhar. Hoje ele me beijou. Foi na cozinha enquanto eu cortava legumes para o almoço. As mãos dele tocaram minha cintura com firmeza. Os lábios dele buscaram os meus como se estivéssemos sozinhos no mundo. E naquele instante, eu me senti viva, tão viva quanto uma mulher pode se sentir. Enquanto Aline trabalhava, passamos a tarde juntos. Ele desabafou sobre a pressão do casamento, sobre o quanto se sente preso a uma vida que não escolheu de verdade. Disse que eu o compreendia, que ao meu lado ele consegue respirar. E eu entendo de uma forma que não consigo explicar. Fechei os olhos por um segundo, mas as palavras continuavam queimando por trás das pálpebras. O pior ainda estava por vir. Ontem à noite fizemos amor pela primeira vez. Foi na casa dele, na cama onde dentro de poucos dias ele deveria dormir com minha filha. Foi intenso, foi profundo. Quando sussurrou meu nome no escuro, por um momento, tudo sumiu. A culpa, o casamento, minha filha, só existíamos nós dois. Um gosto amargo subiu pela minha garganta. Eu quis rasgar aquelas páginas, quis voltar no tempo, quis não ter lido nada. Mas ali estava a verdade, clara, crua, inaceitável. A mulher que me deu a luz, que segurou minha mão nas horas mais difíceis, que me ajudou a escolher cada detalhe do meu vestido de noiva,
estava tendo um caso com o homem com quem eu sonhava construir uma vida. E ele, que prometeu me amar, me proteger, me respeitar, estava destruindo tudo pelas costas. As últimas anotações foram as que mais doeram. Emanuel disse que não toca mais em Aline, que agora ele é meu, só meu. E mesmo depois do casamento, vamos continuar nos encontrando. Ele diz que casamento é só um compromisso social, que o que sentimos um pelo outro é o que realmente importa. Prometi que seria discreta. Continuarei sendo a mãe que Aline conhece, mas também serei a mulher que ele escolheu. Sentada no banco do passageiro do carro de minha mãe, com aquela caderneta aberta em minhas mãos trêmulas, chorei como nunca havia chorado antes. Não era apenas tristeza, era uma mistura de dor, raiva, humilhação e uma sensação de vazio que parecia consumir tudo dentro de mim. Por quanto tempo haviam me visto como uma idiota? Quantas vezes riram às minhas costas? Quantas mentiras me contaram olhando diretamente nos meus olhos? Mas algo estranho aconteceu naquele momento de completo desespero. Entre as lágrimas e a dor, uma força que eu desconhecia começou a nascer dentro de mim. Não era raiva, era clareza, uma compreensão cristalina de que eu não seria cúmplice da minha própria humilhação. Enxuguei as lágrimas. Fechei a caderneta e respirei fundo. A Aline, que havia entrado naquele carro, ingênua, confiante, apaixonada, havia morrido. Em seu lugar, nasceu uma mulher que estava determinada a não ser destruída por aquela traição. Peguei o carro, dirigi pelas ruas como um fantasma até encontrar um hotel discreto no centro. Estacionei e entrei no saguão com a certeza de quem precisava se esconder do mundo. Pedi um quarto sob um nome falso, Valentina. Um nome que usei apenas uma vez em uma brincadeira de adolescência, mas que agora parecia perfeito. Valentina não chorava no banheiro. Valentina observava, planejava, reagia. No quarto abafado, liguei para minha assistente, Ana. Sua voz do outro lado da linha veio carregada de preocupação, mas fui direta. Preciso da lista de convidados do casamento, nomes, números, e-mails, tudo. Ela hesitou por um segundo. Tá claro, Aline. Mas você tá bem? Ainda não. Mas vou ficar. Respondi. Depois, enviei uma mensagem para Carolina, minha amiga jornalista. Preciso de você no casamento. Preciso que documente tudo, fotos, vídeos, áudios. Te explico depois. Ela apenas respondeu com um: tô dentro. Isso foi o suficiente para me dar uma dose de coragem. Sentei na beira da cama. Por um instante, olhei para as mãos, para a linha fina da aliança que ainda marcava meu dedo. Não chorei. Não havia mais lágrimas, só o zumbido do coração acelerado e uma sensação estranha de estar prestes a dar o maior passo da minha vida. Peguei o telefone e disquei o número do meu pai. A ligação caiu na caixa postal. Tentei de novo. Na terceira tentativa, ele atendeu. Oi, minha filha. Tudo bem? Pai, eu preciso falar com você. É sério. É urgente. Pode me encontrar? Nos encontramos em uma cafeteria pequena e discreta, onde ninguém nos reconheceria. Quando ele chegou, notei que estava cansado. Aqueles olhos doces carregavam o peso dos anos e de muitas batalhas, mas nada o prepararia para o que eu tinha em mãos. Entreguei o diário, não disse nada. Apenas empurrei o caderno em sua direção e deixei que ele lesse com os próprios olhos a verdade que me corroía por dentro. A cada página, vi a expressão dele se transformar. Primeiro, uma leve frustração, depois confusão. Depois, o rosto empalideceu, os olhos se encheram de lágrimas. As mãos tremiam levemente, mas ele continuava virando as páginas como quem precisava ver até onde aquilo iria. Quando terminou, fechou o diário devagar, como se o peso dele tivesse aumentado. Minha filha, sussurrou com a voz falha. Eu não sabia. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu nunca imaginei a sua mãe com Emanuel. Eu sei, papai. Eu também nunca imaginei, respondi, e dessa vez foi a minha mão que procurou a dele para confortá-lo. Ver o sofrimento dele me dilacerava. Nunca quis envolvê-lo nisso, mas ele precisava saber. Eu precisava de alguém da minha família que estivesse ao meu lado e ele sempre foi meu porto seguro. Ficamos ali por horas, conversamos, choramos. Ele relembrou momentos em que desconfiou de alguma coisa,
mas afastou os pensamentos por não querer ver maldade. Eu compartilhei cada detalhe, cada página que me machucou e ali, naquela mesa de madeira gasta, entre 2 xícaras de café frias, fizemos um pacto silencioso. A verdade não seria enterrada em nome de aparências. A dor não seria varrida para debaixo do tapete. A máscara cairia e eu mesma puxaria o fio. A manhã do casamento chegou com um céu azul imaculado, como se o universo estivesse zombando da tempestade que se formava dentro de mim. Acordei no hotel, vesti meu vestido de noiva, aquele vestido que havia escolhido com tanto carinho, sonhando com o momento em que caminharia até o altar para encontrar o amor da minha vida. Que piada cruel do destino! Chegando à Catedral de São Miguel, vi os 200 convidados tomando seus lugares. Sorrisos expectantes, roupas elegantes, flores por todo lado. Mamãe estava radiante, ajustando detalhes da decoração com a precisão de uma produtora profissional. Emanuel esperava no altar, elegante em seu smoking, conversando descontraidamente com o pastor. Durante os momentos que antecederam a cerimônia, observei cada pessoa naquela catedral. Tios, primos, amigos, colegas de trabalho, todos ali para testemunhar o que acreditavam ser a consagração de um amor verdadeiro. Como iriam reagir quando descobrissem a verdade? Minha mãe se aproximou para um último ajuste no véu. Você está linda, minha filha, ela disse, beijando minha testa. Este é o seu grande dia. Por um momento, olhei profundamente em seus olhos. Procurei algum sinal de remorso, de culpa, de hesitação, mas ela sustentou meu olhar com a mesma expressão carinhosa de sempre. Obrigada, mamãe. Respondi, minha voz mais calma do que eu esperava. Por tudo. A música começou a ecoar pelos vitrais da catedral, e assim que a marcha nupcial encheu o ambiente, todos se levantaram em uníssono. Senti o braço do meu pai se firmar junto ao meu. Está pronta, minha filha? Ele perguntou em voz baixa, quase como se quisesse me proteger com aquelas palavras. Olhei nos olhos dele, sorri com doçura e respondi, mais do que nunca. Começamos a caminhar lentamente pela nave principal e a cada passo que eu dava, senti os olhares pousarem sobre mim, alguns cheios de ternura, outros de admiração. Os flashes das câmeras se misturavam às expressões sorridentes dos convidados. Todos pareciam encantados com o que viam. Lá na frente, de pé ao lado do altar, estava Emanuel. Seu rosto se iluminou assim que me viu, os olhos azuis brilhando com uma doçura que, em outro tempo, teria me comovido. Mas naquele momento, apenas me provocava náusea. Minha mãe, sentada na primeira fileira, levou um lenço aos olhos como quem se deixa vencer pela emoção do casamento da filha. Era o retrato da devoção, ou pelo menos era isso que queria parecer. Assistindo de fora, qualquer um acreditaria estar presenciando um conto de fadas, mas por dentro eu sabia a verdade, sabia exatamente quem eles eram. A Globo tá perdendo esses 2 atores. Pensei com amargura. Mereciam um prêmio de atuação. Chegando ao altar, meu pai me olhou com carinho e, com mãos firmes, entregou a mim ao de Emanuel. Um gesto tradicional carregado de significado, mas para mim, naquele instante, parecia mais uma sentença. O pastor Antônio tomou a palavra, sua voz grave e serena, amplificada pelos alto-falantes da catedral. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos na presença de Deus para testemunhar a união sagrada de Emanuel Oliveira e Aline Farias em santo matrimônio. Assenti em silêncio, mantendo o olhar fixo no pastor. Cada palavra parecia me atravessar como uma lâmina fina. Minha mãe observava tudo com um brilho orgulhoso nos olhos, como se o mundo inteiro estivesse certo. Ah, se eles soubessem! O pastor continuou, o casamento não deve ser tratado com leviandade, mas com reverência, com seriedade, conforme os propósitos sagrados para os quais Deus o criou. Ironia do destino. Pensei em falar em reverência, em propósito divino, diante de 2 pessoas que usaram mentiras como alicerce. Emanuel, disse o pastor Antônio, voltando-se para ele com um sorriso calmo. Você aceita Aline como sua esposa legítima? Para amá-la, honrá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, prometendo fidelidade até que a morte o separe. Emanuel olhou direto nos meus olhos e respondeu com voz firme e até emocionada. Eu aceito. Aquela mentira me atravessou como uma lança. Ele disse com tanta naturalidade,
como se realmente acreditasse no que falava. Era quase cômico, se não fosse trágico. Então veio minha vez. Aline, você aceita Emanuel como seu legítimo esposo para tê-lo e honrá-lo na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez, prometendo exclusividade e fidelidade até que a morte o separe. Ali, com todos olhando para mim, a catedral em silêncio e o mundo suspenso no ar, eu finalmente soube o que precisava fazer. E foi então que respirei fundo. A pergunta pairava no ar. Diante de mim, a igreja estava cheia. Rostos sorridentes, pessoas queridas, amigos antigos, todos esperando o momento mágico em que eu diria sim. Meus olhos buscaram meu pai ali na primeira fila. Ele me olhava com ternura e força, como se já soubesse que eu precisava de coragem. Minha mãe, ao lado dele, secava os olhos num teatrinho que agora me parecia quase cínico. Respirei fundo. Sabia que depois da próxima frase, nada mais seria igual. Antes de responder, comecei, a voz saindo firme, amplificada pelo microfone. Preciso dizer uma coisa importante. A igreja silenciou como se alguém tivesse apertado um botão. Até o quarteto parou de tocar. Emanuel, ao meu lado, apertou minha mão com força. O sorriso dele tremia. O pastor Antônio franziu a testa, confuso. Está tudo bem, Aline? Está sim, respondi, dando um passo para frente, agora encarando todos que haviam vindo para celebrar aquele dia. Olhei cada um daqueles rostos agora desconfiados. Meu coração batia descompassado, mas eu precisava ser honesta. Sei que muitos aqui vieram esperando presenciar um momento feliz, talvez até inesquecível. E de fato será, mas não pelos motivos que vocês imaginavam. Pude ver Carolina, minha amiga, discretamente posicionando a câmera no fundo da igreja. Emanuel mexia-se ao meu lado, inquieto, e sussurrou entre os dentes. O que você pensa que está fazendo? Afastei minha mão da dele com calma e dei mais um passo à frente. Ontem eu descobri algo que me rasgou por dentro. Continuei, olhando para cada canto da igreja. Algo que ninguém espera descobrir às vésperas de um casamento. O burburinho começou. Um sussurro aqui, outro ali. Descobri que o homem com quem eu ia me casar. Olhei para Emanuel com firmeza. E a minha própria mãe estavam tendo um caso. Um suspiro coletivo preencheu o ambiente. Alguém deixou cair o folheto da cerimônia. O meu sogro, pai de Emanuel, levou a mão à boca, pálido como um fantasma. Encontrei o diário da minha mãe detalhando o relacionamento deles. Continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Foram 3 meses de encontros secretos, mentiras e traições. 3 meses de eles rindo de como poderiam me enganar facilmente. Minha mãe levantou-se de repente, corando. Aline, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas antes que ela pudesse continuar, meu pai se levantou também. Sente-se, Vera, ele disse com a voz firme. A autoridade dele, construída em décadas de liderança e fé, fez minha mãe se encolher de volta no banco, como se tivesse levado um tapa invisível. Emanuel deu um passo à frente, tentando se recompor. Gente, isso tudo é um mal-entendido. Ah, sim. Foi um mal-entendido que você passou a noite retrasada com minha mãe enquanto fingia que estava doente para mim? Perguntei alto o suficiente para todos ouvirem. O constrangimento explodiu em olhares trocados, murmúrios abafados, olhos arregalados. Emanuel olhava ao redor como se procurasse uma saída, mas não havia mais portas abertas para ele. Eu posso explicar. Então, por favor, explique, respondi com um sorriso. Explique para seu pai. Explique para seus amigos aqui presentes. Explique como alguém pode olhar nos olhos da mulher com quem vai se casar e, ao mesmo tempo, trair com a própria sogra. Explique o que pretendia fazer depois. Continuar os 2 relacionamentos ao mesmo tempo? Mentira até quando? O silêncio que se instalou foi brutal. Ninguém sabia o que dizer. Ninguém queria ser o primeiro a se mover. E Emanuel, o advogado brilhante, o homem eloquente, o filho perfeito, não disse uma palavra. Olhei para meu pai. Havia tristeza no olhar dele, mas também um certo orgulho. Ele sabia que aquela era uma dor necessária, que a verdade, mesmo quando dói, liberta. Na primeira fila, minha mãe chorava. Mas não eram lágrimas silenciosas de orgulho materno, eram soluços desesperados, descompassados,
como de alguém que acabou de perder o chão. O tipo de choro que revela vergonha, não arrependimento. Aline, ela disse engasgada, com a voz trêmula, por favor, você não entende. Respirei fundo. Olhei bem nos olhos dela antes de responder, sem pressa e sem elevar a voz. Ah, eu entendo sim, mãe. Entendo mais do que gostaria. Eu entendo que em algum momento você olhou para mim e decidiu que a sua carência valia mais do que o meu coração, que a sua necessidade de se sentir desejada justificava trair a própria filha e, pior, com o homem que eu estava prestes a me casar. Ela balançava a cabeça, tentando negar, tentando salvar o que não tinha mais como ser salvo. Não é isso. Eu nunca quis. Nunca quis ser descoberta. É só isso. Você nunca quis arcar com as consequências. Mas veja bem, aqui estamos. Aquela frase ficou suspensa no ar, como um soco que ninguém teve coragem de devolver. Minha mãe desmoronou em silêncio, se afundando no banco como se quisesse desaparecer. O vestido verde que ela escolhera com tanto orgulho agora parecia gritante, quase ridículo, como uma máscara mal colada tentando esconder uma verdade feia demais. Eu me virei para o altar novamente, respirei fundo e falei com firmeza. Eu não estou fazendo isso por vingança. Isso aqui não é um espetáculo, é sobre verdade. Eu devo isso a mim mesma. E vocês, todos que estão aqui, merecem saber com quem estavam prestes a brindar. Hoje eu escolho a mim. Escolho não compactuar com mentiras, nem com aparências. Escolho minha dignidade. Então, sem olhar para trás, virei-me e comecei a caminhar pelo corredor da igreja. Meus passos eram firmes. O vestido que deveria me levar ao altar agora me levava para longe dele, como uma capa branca em movimento, como se naquele momento eu estivesse finalmente me libertando de tudo que me prendia. Atrás de mim, escutei a confusão começando, gente murmurando, cadeiras arrastando, algumas pessoas saindo, outras chorando. Mas eu não me virei. Não por orgulho, por decisão. Nos dias que se seguiram, as repercussões foram como ondas sísmicas atravessando nossas vidas. O vídeo da cerimônia. Carolina havia cumprido sua promessa de documentar tudo, se espalhou pelas redes sociais com uma velocidade impressionante. A hashtag Verdade no Altar se tornou viral, dividindo opiniões entre aqueles que me apoiavam por minha coragem e outros que me condenavam por ter exposto a situação publicamente. Emanuel tentou desesperadamente salvar sua reputação. Deu entrevistas negando tudo, alegando que eu havia enlouquecido por estresse pré-casamento. Mas as evidências eram irrefutáveis. Sua carreira como advogado entrou em colapso. Afinal, como confiar em alguém capaz de tal traição? Ele tirou licença do trabalho e, segundo ouvi através de conhecidos mútuos, entrou em profunda depressão. A mãe de Emanuel, surpreendentemente, me enviou uma carta alguns dias depois. Nela, expressava seu apoio e sua vergonha pelo comportamento do filho. Uma mulher deve sempre escolher sua dignidade, escreveu ela. Você fez a coisa certa. Minha mãe, por sua vez, se tornou persona non grata em nossa comunidade. As amigas da igreja a evitavam, os convites sociais pararam de chegar e ela perdeu vários cargos de voluntariado que ocupava há anos. Tentou insistentemente entrar em contato comigo. Ligações, mensagens, cartas, todas ignoradas. Não havia nada que ela pudesse dizer que desfizesse o que havia feito. 2 semanas após a cerimônia fracassada, meu pai pediu o divórcio. Não houve reconciliação possível. A confiança havia sido quebrada de forma irreparável. Ele aceitou uma posição em uma igreja modesta em Vermont e se mudou, buscando começar uma nova vida longe das memórias dolorosas. Eu, por minha vez, tomei uma decisão que mudaria minha trajetória completamente. Me mudei para São Paulo. A editora onde trabalhava em Florianópolis me ajudou a conseguir uma posição em uma prestigiada casa editorial. Minha história havia se espalhado de tal forma que, paradoxalmente, me abriu portas. Eu me tornará um símbolo de coragem feminina, de uma mulher que escolheu a verdade ao invés de viver uma mentira confortável. Os primeiros meses em São Paulo foram difíceis. A solidão era intensa, mas era uma solidão digna. Preferia estar sozinha com minha integridade do que acompanhada por pessoas capazes de me trair de forma tão cruel. Comecei a dar palestras sobre autenticidade, sobre a importância de escolhermos a nós mesmas,
mesmo quando isso significa destruir a vida que acreditávamos querer. Minha história ressoava com mulheres de todo o país que haviam passado por traições similares, que haviam escolhido manter aparências ao invés de enfrentar verdades dolorosas. Um ano após aquele dia na catedral, fui convidada para ser oradora principal de uma importante conferência literária no Rio de Janeiro. O tema era a voz feminina na literatura contemporânea, e eu falaria sobre verdade, coragem e autenticidade. Subindo ao palco, olhei para uma plateia de mais de 500 pessoas. Mulheres e homens que haviam vindo ouvir sobre literatura, mas que receberiam algo mais. Uma lição sobre como escolher a si mesmo é o ato mais revolucionário que podemos cometer. A verdade, comecei minha fala, não é sempre bonita. Às vezes ela destrói tudo o que acreditávamos conhecer sobre nossas vidas. Mas uma vida construída sobre mentiras não é uma vida, é uma performance. Durante minha apresentação, recebi 3 arranjos de flores anônimos. Pequenos cartões diziam simplesmente: "Obrigada por me inspirar a escolher a mim mesma, e sua coragem me deu forças para deixar meu casamento tóxico." Naquela noite, sozinha em meu quarto de hotel, reflete sobre o longo caminho que havia percorrido. A dor ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. A traição de uma mãe e de um noivo não é algo que se supera completamente. Mas junto com a dor havia algo novo. Uma paz profunda que vem de viver em alinhamento com nossa verdade. Hoje, quando pessoas me perguntam se me arrependo de ter exposto tudo daquela forma, minha resposta é sempre a mesma. O arrependimento é um luxo que não posso me dar. Porque se eu não tivesse feito o que fiz, estaria vivendo uma mentira até hoje. Seria esposa de um homem que não me amava verdadeiramente. Filha de uma mulher que foi capaz de me trair da forma mais cruel possível. A liberdade que encontrei em escolher a verdade, mesmo que dolorosa, vale mais do que qualquer felizes para sempre baseado em aparências. Minha mãe ainda tenta, ocasionalmente, entrar em contato. Da última vez, enviou uma carta dizendo que havia entrado em terapia, que entendia a gravidade do que havia feito, que gostaria de uma chance de se explicar. Mas algumas traições são imperdoáveis. Algumas relações, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Emanuel desapareceu completamente de minha vida. Ouvi rumores de que se mudou para outra cidade, que tentou reconstruir sua carreira. Mas não me importo mais com seu destino. O que me importa é a mulher que me tornei através dessa experiência devastadora. Uma mulher que aprendeu que, às vezes, amor próprio significa destruir a vida que pensávamos querer para construir a vida que merecemos ter. Minha história não é apenas sobre traição. É sobre escolha. A escolha de não ser vítima. A escolha de não ser cúmplice da própria humilhação. A escolha de colocar a verdade acima do conforto social. E se isso me custou um casamento, uma mãe e uma vida que eu havia planejado cuidadosamente, também me deu algo infinitamente mais valioso. A certeza de que posso confiar em mim mesma. De que, quando tudo desmorona, ainda tenho minha integridade. Algumas noites, quando o silêncio do meu apartamento em São Paulo se torna muito intenso, ainda sinto o eco daquela dor. Mas também sinto o eco da força que encontrei naquele altar quando escolhi a verdade ao invés da mentira conveniente. E sei que, se tivesse que fazer tudo novamente, faria exatamente as mesmas escolhas. Porque no final das contas, a única pessoa com quem tenho que viver para sempre sou eu mesma. E a mulher que olho no espelho todas as manhãs é alguém de quem posso me orgulhar. Não apesar do que fiz naquele altar, mas precisamente por causa disso. A verdade, descobri, não apenas liberta. Ela transforma. Se essa história te prendeu até aqui, imagine o que ainda está por vir. Deixe seu comentário me dizendo o que você teria feito no meu lugar. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque as próximas revelações vão ser ainda mais chocantes.